42. Riley capítulo 247. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Olha, ela de Pergaminho. Ouvi dizer que ela é a ministra de Educação. O jovem, Piper, cutucou Gilly secretamente. Ministra de Educação? Gilly perguntou, intrigada. O que é isso? Piper explicou para ela. Ela é quem está no comando de todos os professores. Seu professor favorito não é o Ferlin. E o professor que você mais odeia não é o Aben, que sempre fala alto. Então, todos eles estão sob a responsabilidade da Lá de Pergaminho. E onde você aprendeu tudo isso? Gilly piscou os olhos. Ah, é. Você ouviu isso daquele cara importante que você estava falando antes, não é? Mas é claro. Piper sorriu com orgulho e depois disse, além disso, vou te contar um segredo. Não tem a nossa formatura que vai acontecer agorinha. Pois é, os funcionários da prefeitura vão participar, mas não é só isso. O Lorde em pessoa vai vir aqui. Você sabe o quão maravilhoso é saber que Sua Alteza virá aqui pessoalmente? É mesmo. Os olhos de Gilly brilharam de repente. Você acha que Sua Alteza vai falar com a gente? Isso eu já não sei. Piper coçou a cabeça. Eu acho que ele vai. Afinal, ele ouviu isso de seu ídolo, Vanner, que agora poderia ser considerado uma pessoa incrível. O Vanner é um cara incrível. Piper pensou. Ele era um trabalhador comum. Depois se tornou o capitão de um pequeno pelotão quando se juntou à milícia. Mas agora, ele é um oficial do esquadrão de artilharia do 1º Exército. O salário dele é de 25 peças de prata por mês e ele me disse que até mesmo apertou a mão de Sua Alteza. Embora Vanner passasse a maior parte do tempo na área do batalhão, quando ele voltava para casa, seu ex-vizinho e fã de carteirinha, Piper, iria até a casa dele e importunaria Vanner para contar muitas histórias. Piper sempre conseguia obter algumas informações de Vanner antes de todo mundo. Por exemplo, foi Vanner quem disse a Piper que Lord iria participar da formatura. Há uma semana, o 1º Exército recebeu a ordem para proteger Sua Alteza e realizar alguns procedimentos na escola. Logo depois da conversa entre Piper e Gilly, um grupo de soldados uniformizados e enérgicos entrou de cabeça erguida e peito estufado, marchando em direção à escola. Sua Alteza e seu cavaleiro-chefe estavam no meio deles. A multidão quase entrou em alvoroço. Depois que a entrada do prédio da escola foi cercada pelos soldados, Roland entrou no salão, acenando para as várias fileiras de alunos. Bom dia, meu povo, como vocês estão? Eu sou Roland Wimbledon, Lorde de Vila Fronteiriça e responsável pela região oeste. Vim aqui parabenizar a todos vocês por terem passado nos exames e por serem os primeiros alunos a se graduarem na educação primária de Vila Fronteiriça. A multidão ficou em silêncio. Contudo, o silêncio não era de indiferença às palavras de Roland, mas porque muitos deles estavam eufóricos e animados demais para dizer ou fazer qualquer coisa. Gilly agarrou o braço de Piper e apertou com força, extremamente animada, enquanto sussurrava no ouvido dele, Sua Alteza está falando conosco. Piper também estava animada, pois parecia que agora ele estava tão próximo de Sua Alteza quanto seu grande ídolo, Vanner. A razão pela qual vocês puderam se formar tão cedo é porque a maioria de vocês já eram alunos do professor Karl Ambate. Vocês têm estado na frente de muitos, desde o início, então não sejam arrogantes ou vaidosos, pois vocês ainda têm muito, muito o que aprender. Roland continuou, independente disso, hoje é um dia de celebração, pois vocês escolheram um caminho diferente das outras pessoas. Não importa qual trabalho vocês escolham, a recompensa será generosa. Parabéns por essa conquista. Vida longa. A Sua Alteza, alguém gritou, então todos eles exclamaram com entusiasmo, vida longa a Sua Alteza. Eu também quero servir a Sua Alteza Real. Esperando que os aplausos do público diminuíssem, Roland disse sorrindo, obrigado. Agora entregarei o diploma de cada um, que serve como um certificado de honra para comprovar que vocês foram aprovados e terminaram a educação primária. Ele abriu um livreto e chamou o primeiro nome, Piper. Piper estremeceu quando ouviu Sua Alteza chamar seu nome. Olhando para o príncipe, ele abriu a boca e não sabia o que dizer. O professor Ferlin acenou para ele e disse, não tenha medo, apenas vá e fique na frente de Sua Alteza. Piper andou em direção a Sua Alteza de forma rígida, quase esquecendo como se andava. Seu coração batia tão rápido que ele podia até mesmo ouvir o próprio batimento cardíaco. De repente, ele lembrou da saudação militar que Vanner sempre mencionava,
que também fora inventada por Sua Alteza, e era muito mais simples do que a saudação dos cavaleiros. Piper não se lembrava exatamente como se fazia, mas ele reuniu coragem, esticou a mão e colocou-a na testa para saudar Sua Alteza. Roland se divertiu vendo tudo isso. Ele balançou a cabeça e entregou o diploma a Piper, dizendo: "Está quase certo, só precisa trazer a mão um pouco mais perto da sua orelha. Parabéns pela sua formatura." "Obrigado." Piper pegou o diploma e retornou para as fileiras, quase em estado de transe. Ele só voltou a si quando Sua Alteza chamou o próximo nome. "Deixa eu ver, deixa eu ver. O que está escrito?" Julie virou a cabeça e perguntou curiosa: "Por que a pressa? Você já vai ganhar o seu." Ele murmurou enquanto tirava a tampa do diploma com as mãos trêmulas. Havia um pedaço de pergaminho requintado dentro. No canto superior esquerdo, havia um desenho de seu próprio rosto. No meio, estava o emblema real do reino de Castelo Cinza, que tinha várias linhas preenchidas com palavras abaixo dele na página. Se fosse meio ano atrás, Piper teria pedido ao professor Carlo para lhe dizer qual era o significado dessas palavras. Mas agora, Piper havia dominado as habilidades básicas de leitura e escrita, então ele simplesmente leu para si mesmo. Colégio de Vila Fronteiriça, primeira turma, Piper diretora, pergaminho. Emitente, Lorde de Vila Fronteiriça, Roland Wimbledon. Depois que todos os diplomas foram entregues, Roland bateu palmas para chamar a atenção do público. "De agora em diante, vocês estão qualificados para trabalhar em certos setores que as pessoas comuns não podem. Esses trabalhos têm um salário generoso, e o salário mínimo é de 10 peças de prata. Vou deixar que ela de pergaminho apresente a vocês os tipos de trabalho disponíveis na prefeitura." Ele levantou a mão com o intuito de parar a comoção causada pelo seu discurso. "Vocês não precisam decidir isso agora. Se quiserem, vocês podem voltar para casa e conversar melhor com os seus familiares. Depois que decidirem, vocês podem ir à prefeitura para se candidatar ao trabalho que vocês escolheram com seu cartão de identidade e seu diploma." Depois disso, Pergaminho começou a apresentar os vários tipos de trabalho disponíveis. Aproveitando enquanto Pergaminho falava, Julie virou a cabeça e perguntou a Piper: "Você já tem alguma ideia?" "Eu quero trabalhar na fábrica de bicicletas, pois o salário é maior do que o do meu pai. Assim eu também vou poder ter uma bicicleta novinha." "Sim, parece muito legal." Piper respondeu sem se importar. Recentemente, 4 placas enormes foram colocadas na praça de Vila Fronteiriça. Impresso nas placas estavam os retratos de Sua Alteza e vários oficiais. Essa montaria de ferro estranha ao lado deles provocou uma discussão acalorada entre os cidadãos. Além disso, o salário mensal da fábrica de bicicletas era de 15 peças de prata. A fábrica já estaria cheia de pessoas se não fosse por um requisito específico, o qual somente pessoas que completaram sua educação primária poderiam se inscrever. Mas Piper queria trabalhar em outro lugar. Após a cerimônia de formatura, Piper ficou com uma ideia maluca na cabeça. Ele queria subir à plataforma da praça e ser honrado por Sua Alteza como foi sua ex-colega de classe, Nana, na frente de milhares de pessoas. De acordo com as palavras de Sua Alteza, tal honra só seria dada para quem contribuísse significativamente para a Vila Fronteiriça. Ele nunca teria chance de receber tal honra se trabalhasse na fábrica de bicicletas. Ao contrário de Machado de Ferro, ele não poderia ser um soldado e ir ao campo de batalha para lutar contra os inimigos. Ele também não tinha uma habilidade incrível como as bruxas. O único homem que ele poderia imitar era o alquimista-chefe, Kill-Switch. Piper já tinha ouvido falar uma vez que se ele pudesse refinar um produto alquímico, ele iria imediatamente trazer imensa riqueza e prestígio para o território, e também conseguiria algo que era digno do título de um sábio. Pensando nisso, Piper se decidiu: "Vou me candidatar para trabalhar no laboratório químico." Heliaswitch capítulo 248. Mesmo no verão, o gelo e a neve no platô de Hermes ainda demorava muito para derreter. Mine estava no topo da torre celeste e olhava ao longe. Havia apenas 2 cores na região selvagem para além da muralha: os prados verdes e a neve branca entrelaçados, como uma cicatriz da terra deixada pela guerra durante os meses dos demônios. As condições climáticas eram inadequadas para qualquer tipo de plantação, de modo que toda a comida de que precisavam na nova cidade sagrada tinha de ser transportada a partir do sopé do platô, isto é, da velha cidade sagrada, por carroças puxadas por animais. Depois de viver em Hermes por mais de uma década, Mine estava acostumado com o clima frio. "Somente nós dois, desta vez?"
Typhoon entrou pela porta e perguntou: tudo bem se a reunião não for realizada na Câmara Secreta? Então você não gosta de ficar naquela sala pequena? Não, claro que não. O velho arcebispo tocou a barba branca. Se Até não estivesse sempre focado e discutindo sobre disciplinas e regulamentos, eu estaria ansioso para trocar informações aqui. Mesmo que ela fale um monte de bobagens, eu poderia pelo menos apreciar o cenário da cidade sagrada. Mas, ele disse com um leve sorriso, eu não esperava que uma pessoa que sempre é pontual, se atrasasse para a reunião. Talvez ela tenha encontrado algumas dificuldades. Mine disse, sentando-se de volta à mesa. Talvez ela já esteja a caminho. Talvez. Typhoon deu um sorriso de canto de boca e disse, o senhor não deveria tolerar esse tipo de atraso. Ela costuma dizer que todos devem se adequar às normas, logo, mesmo que ela tenha encontrado algum problema, ela deveria ter reportado a nós primeiro. Ela não está sozinha na cidade real de inverno eterno, e enviar um mensageiro não demoraria muito. Deixe em paz. Mine empurrou 3 cartas para Typhoon e disse, estamos com problemas. Problemas? Typhoon ficou atordoado por um tempo e depois sentou-se na mesa redonda observando as cartas. Todas são más notícias. Sim. Ele respirou fundo. Não poderia ser pior. O sorriso de Typhoon desapareceu enquanto ele começava a examinar cuidadosamente a primeira carta secreta. A disseminação da praga demoníaca foi interrompida e o paradeiro de Sem Rosto é desconhecido? Espere, que praga demoníaca? É o último produto de pesquisa da área secreta principal. Você não precisa saber muito, considere apenas que é uma doença de rápida disseminação. Mine simplesmente explicou. De fato, de acordo com o Mestre Olho de Corvo, a praga demoníaca é um tipo de doença causada por uma besta demoníaca muito pequena, a qual os olhos humanos são incapazes de ver. Mine pensou, além disso, após tratarem estas bestas em condições especiais, elas sofrem uma mutação e só atacam o corpo humano. O medicamento específico para combater esta praga também é uma outra besta demoníaca, mas com um corpo ainda menor que o patógeno. O causador da doença é tão pequeno que nossos olhos não conseguem ver, por isso não pode ser curado por meios convencionais. Só um tipo de pessoa que poderia curar essa praga demoníaca. Mine disse. Uma bruxa. Typhoon perguntou. Sim, mas não deve ser somente uma. Mine respondeu em voz baixa. Depois de ler a carta, o velho arcebispo bateu na mesa. O que esse idiota estava fazendo? Como ele permitiu que os ratos atacassem os mercenários, e até mesmo deixou Sem Rosto agir? Ele não sabe a importância de uma bruxa purificada para a igreja. O plano dele não foi equivocado. Mine franziu a testa. Se ele não tiver mentido na carta, os 1000 ratos seriam suficientes para derrotar os pouco mais de 100 mercenários. No entanto, parece que eles têm poderosas bestas de longo alcance que podem ser disparadas repetidamente. Nesse ponto, lembro-me que o padre Tilo, que estava em Forte Cancioneiro, também mencionou que a razão pela qual o Duque Rian perdeu para um grupo de caipiras, era devido às bestas extremamente poderosas. Além do mais, os ratos não têm esse tipo de equipamento. Mesmo se enviar os ratos foi uma atitude correta, ele não deveria enviar Sem Rosto tão facilmente em uma batalha. Typhoon disse com raiva, e Aether ficará furiosa quando voltar. Toda bruxa que se torna uma bruxa purificada possui uma habilidade extremamente rara e o treinamento consome muita energia. De certo modo, elas são mais preciosas que os soldados do exército da punição divina. Mas sejam as bruxas ou o exército da punição divina, seus objetivos são destruir o inimigo e alcançar a vitória. Mine disse lentamente, é inevitável perder alguns deles nesse processo. Não me diga que o senhor ainda quer eximir Padre Ferri de suas responsabilidades. Não se esqueça da lei da igreja. Mine disse em voz baixa, somente concentrar nos resultados é a maneira como os nobres gostam de lidar com as coisas. Embora Ferri tenha falhado miseravelmente, seu ponto de partida e seu plano não possuem falhas. Ocorreu que o inimigo era muito mais forte do que as informações que ele possuía. Obviamente que ele será punido, mas suas punições precisam ser pensadas com cuidado. Mas até provavelmente não aceitará isso. Typhoon balançou a cabeça e disse abrindo a segunda carta, não se esqueça que ela está no comando da arbitragem da igreja. Eu vou explicar isso a ela. Logo, o velho arcebispo deixou a carta em cima da mesa, não ousando acreditar no que havia visto. As forças da milícia de Timothy atacaram furtivamente a igreja em Forte Cancioneiro e mataram todos os membros da delegação de emissários. Ele está louco. O conteúdo da segunda carta,
Na verdade, tinha dois pontos de vistas, pois consistia do relatório do governante de Forte Cancioneiro, Petrovo, e um relatório dos espiões do forte. Ambos os relatórios descreveram que um exército atacou e saqueou a igreja local. Os mercenários estavam sob efeito da pílula e haviam certos cavaleiros com a bandeira de Castelo Cinza. Logo, esse ataque só poderia ter sido organizado por duas pessoas, o novo rei Timothy ou a rainha de Água Clara, Garcia. Era mais provável que tivesse sido Timothy. Entretanto, Mine sentiu que havia algo errado no relatório de Petrov, pois ele disse que o exército atacou o forte, saqueou a igreja e se retirou logo em seguida. Se tudo ocorreu dessa forma, como eles poderiam ter interceptado a delegação de emissários? De acordo com o tempo de saída da delegação, eles deveriam estar chegando em Vila Fronteiriça, então era bastante improvável que o exército inimigo e a delegação de emissários tivessem se encontrado pelo caminho. Vendo que Mine não disse uma palavra, Typhon logo teve esse mesmo raciocínio. Ele pegou a primeira carta para lê-la novamente, e então as rugas em sua testa se aprofundaram. Bem, será possível que Roland Wimbledon tenha interceptado a delegação de emissários e tenha computado a culpa em seu irmão mais velho, Timothy? É uma especulação válida. O arcebispo disse, e após um momento de silêncio, ele continuou: Roland pretendia conseguir mão de obra barata, por isso enviou as bruxas para curar a praga demoníaca e transportar os fugitivos de volta à região oeste. Antes disso, para evitar que a delegação de emissários percebesse que ele estava compactuando com as bruxas, ele ordenou aos cavaleiros para invadir o acampamento da delegação de emissários, que não teve tempo de enviar os pombos mensageiros, e exterminá-los. Então ele colocou toda a culpa sobre os invasores do forte. Afinal de contas, foi com o apoio de Roland que Petrov se tornou governante, sendo muito fácil para ele falsificar o relatório. É claro que tudo isso ainda é pura especulação. O desaparecimento da delegação de emissários é realmente muito suspeito, mas nós não temos como enviar outra delegação de emissários agora. Nesse caso, devemos imediatamente enviar as tropas para puni-lo por sua arrogância. Typhon disse friamente, mesmo que o desaparecimento da delegação de emissários não tenha nada a ver com Roland, o extermínio das bruxas na região oeste já é motivo suficiente para enviar as tropas. Mine não respondeu, mas apontou para a terceira carta. É melhor você ler a última carta primeiro. Typhon olhou para ele confuso e abriu a carta. Logo, suas mãos tremeram e mal conseguiram segurar o papel fino. Muitas bruxas apareceram nos fiordes e até destruíram todas as igrejas. Esta carta é da Baía Dragão Marinho, o último bastião da igreja nos fiordes que acabara de cair. Mine fechou os olhos, encostando-se na cadeira, demonstrando estar exausto. Um grande número de bruxas não pode aparecer nos fiordes de uma hora para outra. Portanto, há apenas uma possibilidade: elas migraram do continente. A carta também menciona que havia uma extraordinária entre as bruxas. Mine pensou: os textos sagrados da igreja dizem claramente que, assim que encontrarmos vestígios de uma bruxa extraordinária, devemos enviar preferencialmente o exército da punição divina para capturá-la. Como as ilhas nos fiordes estão muito distantes, e o campo de batalha do Reino de Coração de Lobo está em um momento crítico, nós não podemos despender energia nem soldados para cuidar do outro lado da costa. Vamos pedir instruções ao Supremo Pontífice? Typhon perguntou. Mine balançou a cabeça levemente, tentando afastar a sensação de impotência dentro de seu coração. Talvez esse fosse o teste da igreja dado por Deus, e só depois de abrir caminho através dos cardos e espinhos é que eles seriam capazes de ver as verdadeiras intenções divinas. Abrindo os olhos, ele finalmente recuperou seu antigo estado sereno e disse: vou deixar os assuntos da cidade sagrada de Hermes para você e Ater. Você quer ir para os fiordes? O velho arcebispo olhou para ele. Vou liderar 100 membros do exército de punição divina e algumas bruxas purificadas que ficaram na igreja para limpar completamente a região oeste do reino de Castelo Cinza. Só depois vou me preocupar com as bruxas nos fiordes. Mas a lei diz. Mine o interrompeu. Sim, mas somente se a extraordinária aparecesse dentro dos 4 reinos. Agora nós estamos separados pelo mar, então elas não têm nada a ver com nossos planos. Não se esqueça que o nosso objetivo final é conquistar mais terras e elevar a população, bem como expandir o exército da punição divina. É claro que o príncipe Roland do reino de Castelo Cinza é um grande obstáculo para nós. Mas, quando Typhon pretendia contradizê-lo, eles ouviram sons como se alguém estivesse correndo.
Ambos se assustaram um pouco e coincidentemente olharam para a porta. A porta foi aberta e um padre ofegante entrou na sala de uma maneira abrupta. Más notícias, Vossa Excelência. Más notícias. Acalme-se. Mine disse com ênfase. Qual é o problema? Diga devagar. Sua Excelência até comunicou que uma enorme frota de navios atracou no Reino de Inverno Eterno. Um grande grupo de inimigos sitiou a cidade real de Inverno Eterno e a situação era urgente. Seus navios estavam com velas negras hasteadas e as bandeiras no mastro eram bandeiras verdes com uma coroa e um veleiro. O padre parecia ansioso. No momento em que as notícias foram enviadas, os 2 portões da capital já tinham sido destruídos. Sua Excelência Ater estava levando os crentes para lutar, mas há muitos inimigos. Além disso, eles tomaram as pílulas, o que? Mine não pôde acreditar em seus ouvidos por um tempo. Velas negras, bandeiras verdes com coroa e veleiro. O inimigo era na verdade a frota das velas negras da Rainha de Água Clara. Heleazwit capítulo 249. Os degraus de granito do templo da igreja do Reino de Inverno Eterno estavam manchados de sangue, emitindo um odor férrico e penetrante. Rian olhava para o chão e via diversos corpos dos soldados do exército da punição divina, do povo do clã Mojin da Nação da Areia e também de guerreiros de Castelo Cinza. Eles morreram de diversas formas, mas a maioria deles tinha vestígios de queimaduras em seus corpos, e seus membros e intestinos estavam por toda parte. Rian sabia que tais mortes foram causadas pelo impacto e incineração do pó de neve. A cada passo que dava, Rian sentia que o solo abaixo de seus sapatos ficava cada vez mais pegajoso. O exército do julgamento e os crentes da igreja tinham uma vontade simplesmente insana de lutar. Os escravos que foram fortalecidos pelas pílulas não recuavam, mas agarravam seus inimigos com sua carne e sangue como escudos para que seus companheiros tivessem uma oportunidade de atacar. Eles se tornaram poderosos e imunes à dor após tomarem as pílulas, mas suas partes vitais como coração, pescoço e cabeça ainda eram frágeis. Além disso, Sua Majestade não dispunha de armaduras extras para esses escravos baratos. Se eles não tivessem o pó de neve, Rian não poderia dizer que eles venceriam. Mas nós vencemos. Rian pensava enquanto seu coração estava em chamas. Finalmente vencemos. As bandeiras da Rainha de Água Clara esvoaçavam no topo da muralha da cidade, e a última fortaleza da igreja, o templo onde Rian estava, não era mais capaz de defender seus ataques. A frota das velas negras não estava mais presa naquela situação no leste do reino de Castelo Cinza, e eles não mais precisariam esgotar suas forças, pouco a pouco, nas infindáveis batalhas contra Timothy. O salão do templo também estava uma bagunça, com cacos de vidro e sangue por toda parte no chão. Rian não se importava com isso e caminhava em direção à mulher que estava em pé no centro do salão. Claramente emocionado e sem raciocinar direito, ele ajoelhou-se sobre um joelho e disse: Vossa Majestade, todos os 4 portões caíram sob as mãos da frota das velas negras. Agora a senhora é a rainha do reino de inverno eterno. Você trabalhou arduamente. Levante-se. Garcia estendeu a mão para ele. Rian gentilmente segurou a ponta dos dedos da mão da rainha, beijou simbolicamente o dorso de sua mão e, por último, ficou de pé ao seu lado. Que ritual estranho. Kabbalah, que estava ao lado, disse friamente, tocar e beijar a mão dela. Por que você tem que fazer tudo isso? A pergunta inesperada fez com que Rian franzisse a testa. No entanto, Kabbalah era a chefe do clã Pedrareia e não seria apropriado que ele denotasse sua grosseria. Logo, ele só poderia dizer friamente, essa é a cortesia comum da nobreza. Representa bons modos e respeito. Tocar completamente a mão da rainha é uma atitude rude. Mas é normal que você não seja capaz de compreender isso, já que vem da nação da areia. E mesmo. Somos aliados e lutamos lado a lado. Assim que a batalha terminou, vocês me obrigaram a usar isso. Kabbalah ergueu as sobrancelhas e apontou para o pescoço. A maneira e o respeito dos reinos do continente são realmente confusos. Kabbalah usava em seu pescoço uma corrente de ferro com uma pedra incrustada, parecendo um colar, mas Rian sabia que era uma pedra da retaliação divina. Era extremamente difícil livrar-se dela sem a chave especial que somente Garcia possuía. Kabbalah era uma bruxa, então ela tinha que ser tratada com cautela. No entanto, ela contribuiu muito na guerra. Sem seu comando, os escravos que carregavam o pó de neve não ousariam atacar a linha de defesa poderosa formada pelos crentes. Rian tentou abrir a boca para falar diversas vezes, mas não soube o que responder. Tudo bem, vamos parar de discutir por bobagens.
Garcia interrompeu. Não se esqueça do propósito de estarmos aqui. Você não pode tolerar uma pequena pedra em troca de vastas terras férteis. Estou apenas comentando. Kabbalah deu de ombros. Eu espero que você cumpra a sua promessa. Claro, esse foi nosso trato. A rainha sorriu. O que a frota das velas negras fará agora? Rian perguntou. Vamos falar sobre o próximo passo depois. Primeiro, eu convido vocês para assistir a um excelente espetáculo. Garcia bateu palmas e ordenou aos guardas, traga aqui. Depois de um tempo, 2 guardas com armaduras pesadas trouxeram até a sala do templo uma mulher cujas mãos estavam amarradas por trás das costas. Ela tinha cerca de 30 anos de idade, com uma aparência comum e cabelo castanho bagunçado e solto, caindo por cima de suas bochechas. Ela usava uma túnica dourada da igreja com acabamento refinado feito com materiais de excelente qualidade, que geralmente só eram usados pelos arcebispos em Hermes. A bela túnica estava manchada com sangue e rasgada em alguns lugares. Ela é uma arcebispa. Sim. A rainha de Água Clara disse. Eu confirmei com alguns nobres que ela é um dos 3 arcebispos da igreja, Sua Excelência Eater. Ela olhou para a mulher e perguntou, estou certa? Eater não respondeu, mas Rian podia ver desdém e escárnio em seus olhos. Obviamente, Garcia também sentiu o mesmo. Ela riu e disse, eu sabia que você não se renderia tão facilmente, por isso fui misericordiosa e trouxe você até aqui, na igreja, no templo do reino de Deus. Assim, você pode implorar pela salvação divina ou então pelo meu perdão. Eu vou lentamente cortar seus dedos, depois vou cortar seus membros, desfigurar seu rosto e fazer você sentir toda a dor, sofrimento e abandono que as pessoas do Porto de Água Clara sentiram. E depois? A arcebispa disse. Você quer ser esmagada pelo exército da igreja? Ou você pretende fugir para o mar e ficar lá eternamente à deriva? Você não precisa se preocupar com isso. Garcia disse enquanto gesticulava para os guardas agirem. O exército da igreja está atacando agora a cidade real de Coração de Lobo, e Hermes está em defesa. Acredito que é sobre isso que você deveria estar se preocupando, ao invés do meu destino. Talvez eu nem pise na terra da nova cidade sagrada, mas posso facilmente transformar a antiga cidade sagrada sob o platô em ruínas. Você já deve ter ouvido falar da água negra do rio Estige do extremo sul do reino de Castelo Cinza. Aquela água é muito inflamável, e suas chamas são extremamente difíceis de extinguir. Neste exato momento, eu tenho um barco inteiro cheio dessa água. O guarda sacou uma adaga, aproximou-se da arcebispa, que estava pressionada contra o chão, e cortou 2 dedos. Eater cerrou os dentes, mas nem sequer emitiu algum gemido de dor. A rainha de Água Clara subiu a escada principal do salão e sentou-se no trono espaçoso. Ela apoiou sua mão direita no queixo, saboreando a bela visão que era a tortura de Eater, claramente satisfeita e alegre com a cena. Outros 3 dedos foram cortados, e então a mão esquerda de Eater ficou inteiramente sem dedos. Sua testa estava cheia de suor. Você tem mesmo que fazer isso. Kabbalah balançou a cabeça. Se você não planeja obter alguma informação por meio da tortura, então esse tipo de punição é desnecessária. Desnecessária? Garcia riu, então diga isso para ela. Você sabe o que acontece com as bruxas que caem nas mãos da igreja? Se soubesse, você não falaria isso. Ah, Eater, que nesta altura já perdera todos os dedos, de repente riu. Você não entende a grandeza da igreja ou quão importante é a cidade sagrada. Você está sob o véu eterno da ignorância e não conhece o dia do juízo final. Hermes irá mostrar a você o verdadeiro poder. Aqueles que forem contra a igreja não terão outro fim, senão a aniquilação. Sério? Garcia cruzou as pernas e sorriu. Nesse caso, vou esperar para ver. A arcebispa não implorou piedade durante todo o processo de tortura e, por fim, morreu no local. Rian ficou surpreso pelo fato de ela nem sequer pedir misericórdia ou salvação a Deus. No fim, quando Eater estava morrendo devido à hemorragia, seu olhar frio e distante tornou-se sinistro, como se ela não estivesse sendo torturada, mas, sim, assistindo a uma peça de teatro em que ela não participava. Ao olhar nos olhos dela, Rian pôde sentir a sua própria sentença, um futuro de condenação. Rian ficou ofegante e incomodado com tamanha sensação opressora. Corte a cabeça dela e pendure na frente da igreja. Garcia ordenou depois de confirmar que a arcebispa estava morta e olhou para Rian dizendo, tudo bem, vamos falar sobre o próximo passo. Sim, Vossa Majestade. Ele suprimiu o desconforto em seu coração e perguntou,
A senhora pretende atacar Hermes? Sim, mas não com força total. Garcia abriu um mapa de couro traço, somente com um número mínimo de marinheiros e poucos escravos da região leste. A frota das velas negras irá navegar ao longo do rio para o oeste, destinando-se para a antiga cidade sagrada. Nós iremos para o sul, através da fronteira do Reino de Inverno Eterno, diretamente para a cidade real do Reino de Coração de Lobo. Reino de Coração de Lobo. Rian ficou chocado. Eu tenho um acordo com Wolf, o rei de Coração de Lobo. Garcia disse e logo continuou, se eu ajudar a derrotar a igreja, ele me ajudará a tomar o controle completo do Reino de Inverno Eterno. Nesse caso, se a igreja não retirar seu exército, os barcos carregados com pó de neve e a água negra do rio Estige, serão suficientes para queimar a antiga cidade sagrada. Ao contrário da nova cidade sagrada, a antiga é uma cidade sem muralhas. Logo, se não tiverem pessoas o suficiente, eles não serão capazes de defender a cidade dos ataques promovidos pelos escravos que virão de todos os lados. Se a igreja recuar, a cidade real de Coração de Lobo vai conseguir respirar aliviada. E se ambos os países se fundirem, nós também podemos trabalhar juntos para derrotarmos a igreja no futuro, Rian conjecturou. Sim, é isso mesmo. A Rainha de Água Clara disse, e também teremos o controle total do Reino de Inverno Eterno. Heliaswit capítulo 250. Roland não estava com vontade de sair do castelo, pois o solstício de verão tinha acabado de chegar. Dentre os meses do verão, os últimos eram sempre os mais quentes, e o solstício indicava o último mês, e o mais quente, do verão. Após utilizar a maioria do salitre comprado de Margaret para a produção de pólvora, Roland usava o restante para diminuir a temperatura do ambiente do castelo. Quase todos os cômodos possuíam um recipiente contendo água imerso em um pequeno tanque cheio de salitre. Assim, todos poderiam se sentar em uma sala mais fresca e desfrutar de água gelada para saciar a sede. Roland estava muito satisfeito com isso, pois mesmo que ele andasse por todo o castelo, ainda assim não chegaria suado em seu escritório. Devido ao calor, Roland pediu para as bruxas, exceto Ana, interromperem seus trabalhos nas fábricas por alguns dias e praticarem diariamente suas habilidades. Elas basicamente se reuniam no salão do primeiro andar para bater papo ou jogar Gwent, sempre alegres e de bom humor. Quanto a Ana, Roland queria que ela descansasse, mas o calor não a incomodava. Ela podia segurar os lingotes incandescentes em altas temperaturas com suas mãos nuas, então o calor escaldante do verão não era nada para ela. Mesmo que ela estivesse ocupada trabalhando no alto forno de aço durante toda a tarde, ela ainda não iria suar. A fim de recompensar o trabalho árduo de Ana, Roland havia criado deliberadamente algumas sobremesas geladas para recompensá-la, como o delicioso sorvete clássico dos tempos modernos. Ele conseguiu essa proeza misturando gema do ovo, creme de leite, leite e açúcar uniformemente, resfriando tudo com salitre. Ana gostava muito dessa sobremesa doce e com textura macia, e sempre que ela experimentava, seus olhos azuis, como um lago, expressavam o quanto ela estava satisfeita. Além disso, ler o relatório mensal enviado pela prefeitura também era um grande prazer para Roland. A população de Vila Fronteiriça praticamente duplicou, com cerca de 18.000 pessoas. Como o Forte Cancioneiro enviava servos todos os meses, seria fácil ultrapassar a meta de 20.000 habitantes em um futuro próximo. Excluindo a população de aldeias e vilas menores dentro do domínio das grandes cidades, o número de habitantes em Vila Fronteiriça poderia ser comparável às grandes cidades como Cidade Carmesim, Valência e até mesmo a Cidade Real de Castelo Cinza. A única coisa que deixava Roland preocupado era que o crescimento da população não estava em consonância com o aumento da qualidade na educação das pessoas. De acordo com o último relatório, havia apenas cerca de 1.000 pessoas nativas da região recebendo a educação primária, e ainda levaria cerca de um ano para concluírem os estudos. Mesmo havendo o Colégio de Carlo, que ensinou aproximadamente 100 estudantes que há pouco se formaram, esse número ainda era muito aquém do desejado por Roland, tendo em vista a população atual da vila. Talvez eu devesse oferecer a educação primária para os refugiados da região leste agora, em vez de esperar até o momento em que todos tenham uma casa para morar. Roland pensou, afinal, a educação primária só era fazer bem a eles. As fábricas da vila estavam se desenvolvendo muito bem. Depois de meio ano de construção, o parque industrial tinha agora 3 fábricas em funcionamento. As 2 primeiras produziam motores a vapor e a terceira era uma fábrica de munição.
O número de trabalhadores da primeira fábrica aumentou dos iniciais 12 ferreiros para mais de 100 pessoas. Os trabalhadores recém-chegados dessa fábrica eram, em sua maioria, nativos da vila que acompanhavam, aprendiam e davam suporte para os profissionais. Isso era exatamente o que Roland queria ver, um número de aprendizes se transformando em artesãos e promovendo o próximo grupo de aprendizes. Os trabalhadores da segunda fábrica pertenciam à Câmara de Comércio da Bahia Lua Crescente, que apenas com um mês, já conseguiam obter uma compreensão básica acerca do procedimento e uso de equipamentos. Mesmo com um rendimento relativamente baixo, o desempenho do primeiro mês desses artesãos, era aparentemente melhor do que os ferreiros da primeira fábrica. No entanto, até que o contrato expirasse, todos os motores a vapor produzidos por eles ainda eram da propriedade de Roland. Atualmente, ambas as fábricas poderiam produzir entre 8 a 10 motores a vapor por mês, sendo a principal renda de Vila Fronteiriça. Quanto à terceira fábrica, as munições produzidas seriam passadas diretamente para o primeiro exército. Todas as entradas da fábrica eram fortemente guardadas e patrulhadas o tempo todo. As munições só eram transportadas pelos próprios soldados. Após uma semana de teste, a produção da nova geração de munições iniciou. O plano de Roland para a linha de montagem não pôde alcançar a produção mecânica completa. Seja a espoleta, a pólvora ou mesmo o projétil, todas as peças precisavam de mão de obra para a montagem. As principais ferramentas de processamento eram as duas máquinas de estampagem mecânica. Uma delas pressionava as finas peças de cobre previamente cortadas por ano na forma do estojo do cartucho, enquanto a segunda era usada para moldar a superfície metálica da espoleta. Os soldados só precisavam colocar o fulminato de mercúrio, que é obtido na forma de cristais, dentro de um invólucro de papel, inseri-los apertadamente dentro da estrutura da espoleta, e, por último, empurrar a espoleta já pronta para dentro do cartucho na posição predeterminada. Quanto ao processo de carregar e compactar a pólvora e colocar o projétil, ele ainda era feito exatamente da mesma forma que a prática anterior. O número de pessoas na fábrica de munição não era grande. Cerca de 40 pessoas produziam em torno de 500 munições por dia. Roland pretendia transformar essas 40 pessoas em trabalhadores especializados de tempo integral, visando manter a eficiência e eficácia na produção de munições. Com essas fábricas já estabelecidas, Roland queria agora construir a fábrica de sabonetes e de perfumes. A fábrica de sabonetes, devido aos reagentes e produtos, era muito importante para a indústria militar, enquanto a fábrica de perfumes poderia trazer novas receitas. Quanto à fábrica de bicicletas, ela poderia ser adiada um pouco, claro, desde que fosse colocada em produção um pouco antes da conclusão da Avenida Real. Vossa Alteza. Rouxinol disse depois que ela abriu a porta. Magia e Raio chegaram. Ambas vieram correndo pela porta, passaram por Rouxinol e aproximaram-se da mesa com os olhos arregalados, cheias de expectativa, dizendo juntas: "O senhor estava procurando por nós? A partir de amanhã, teremos o último mês do verão." Roland tirou da gaveta a carta com a resposta que ele havia escrito e entregou Magie. "Lembre-se que você prometeu me ajudar, portanto, quero que você entregue esta carta a Tilly quando voltar para os fiordes." Ah, ela ficou chocada por um momento, piscou algumas vezes, pegou o envelope e o colocou na bolsa, dizendo: "Sem problemas, Prue." Observando a mudança no olhar de Magie, como se ela tivesse acabado de compreender algo importante, Roland imaginou que ela provavelmente não lembrava que precisaria voltar para os fiordes todos os meses. Roland teve vontade de sorrir, mas se conteve. Parece que ela já está bastante influenciada pela vida aqui na vila. Ele pensou. "Eu esqueci que amanhã é o começo de um novo mês." Raio disse com a mão na testa. "Isso significa que a gente vai ficar um tempo sem se encontrar de novo, não é? Da última vez, eu me atrasei um pouco por causa do plano da Lady Tilly de destruir todas as igrejas nos fiordes. Mas agora, eu voltarei assim que possível." Magie balançou seus cabelos brancos que quase tocavam o chão, continuando: "Espere por mim para explorar aquele ninho de águia, Prue." "Eu sei." Raio fez um beicinho e disse: "Trato é trato. Você também tem uma tarefa, mocinha." Roland abriu um mapa da área sul da vila. "Este é o mapa que você desenhou. Você lembra se existe alguma praia no sopé das montanhas?" "Sim," Raio disse apontando para o mapa traço. "Fica por aqui." "Bem, então você vai viajar com Magia até lá. Quando chegar na praia, coloque duas bandeiras, uma na divisa da praia com as montanhas e outra no topo de uma montanha alta."
Depois de orientar Raio, Roland olhou para a magia e pediu: se Tilly concordar em enviar as bruxas, você guiará o veleiro até esta praia, e então daremos as boas-vindas a elas no ponto de encontro. Enviar bruxas? Raio perguntou curiosamente. Então a vila vai receber novas irmãs? Eu não sei ainda. Roland sorriu. Depende da resposta de Tilly, mas acho que ela vai concordar. Heliaswit capítulo 251. No segundo dia após a partida de magia, Roland levou as bruxas ao pátio e começou a montagem do novo balão de ar quente. Como o jardim posterior do castelo e o dormitório das bruxas estavam passando por uma reforma e ampliação, Ramos moveu todas as suas plantas para o pátio da frente. Vários tipos de trepadeiras subiam por todas as paredes circundantes, enrolavam-se pelos corredores laterais do pátio e passavam por cima dos bancos e outros objetos de madeira que estavam no local, dando ao pátio a aparência de uma antiga floresta. As sombras que a floresta fazia eram tão densas, que a luz do sol só podia penetrar através dos pequenos espaços entre as folhas espessas, deixando pontos dispersos de luz no chão. Roland entregou às bruxas uma pilha de papéis para que elas espalhassem uniformemente pelo chão plano, e pediu que Soraya pintasse um revestimento com a aparência de um céu claro. Comparado com o primeiro balão de ar quente, que utilizava couro de vaca e lona como tecido, o revestimento deste novo balão era muito mais leve e resistente. Também não havia pontos de costura, pois o tecido era de um único material, e isso fazia com que Roland ficasse ainda mais confiante com o novo balão, já que ele voaria sem problemas, independentemente do seu tamanho. Eu ouvi de Raio que algumas bruxas estão vindo dos fiordes. Wendy perguntou curiosa. Se tudo correr bem, sim. Roland disse o que havia escrito na carta de resposta à princesa Tilly. Temos que esperar pela resposta de Tilly Wimbledon antes de pensarmos em qualquer outra coisa. Então parece que Cinzas e seu grupo conseguiram chegar lá em segurança. Wendy disse admirada. Ainda parece inacreditável que tantas bruxas tenham se reunido na Ilha Adormecida. Na verdade, creio que Tilly tenha passado os últimos anos planejando essa migração. Roland deu de ombros. Além do reino de Castelo Cinza, ela também entrou em contato com associações secretas de bruxas nos outros 3 reinos. Também acredito que a Associação Cooperativa das Bruxas tenha recebido o seu convite. E esse foi o motivo pelo qual as bruxas não vieram para cá, mesmo após divulgarmos por tantos meses, pelos nossos agentes, a notícia de que as aceitaríamos. Tilly sempre esteve um passo à frente de nós. Mas Cara nunca falou isso pra gente. Wendy disse enquanto massageava o próprio ombro. Se ela tivesse contado sobre o convite de Tilly, vocês ainda iriam procurar pela montanha sagrada? Bem, isso pode ser verdade. Mas se não fosse assim, não teríamos vindo para a vila fronteiriça. Wendy disse balançando a cabeça e sorrindo. Então, isso não foi ruim. Não foi mesmo. Eu também acho que isso não foi ruim, não. Raio disse levantando a mão. Talvez tivesse sido melhor termos ido para os fiordes. Lily disse com um sorriso maroto. Afinal de contas, existem bruxas por toda a ilha. Ao contrário desta vila aqui, sempre que saímos, temos que ficar extremamente atentas a tudo. Mas isso ainda é muito melhor do que antes. Ana disse em um tom sério. Antigamente, eu nem sequer me atrevia a sair de casa. Algumas pessoas não têm jeito mesmo. Ela recusou quase que instantaneamente o convite de Cinzas naquele dia, e agora fica assim, de gracinha. Luna murmurou se queixando. Como você ousa dizer que não é uma traidora? Lily regalou os olhos. Idiota, traidora. O resto das bruxas gargalharam com vontade. Eu também acho. Roland se sentiu extremamente realizado em seu coração. Mesmo que ele não fosse tão inteligente quanto a princesa Tilly, e fosse menos poderoso e menos decisivo comparado a Timothy e Garcia, ele ainda foi capaz de proporcionar um ambiente livre e confortável para essas bruxas ao mesmo tempo em que elevava o padrão de vida de todos os moradores de Vila Fronteiriça. Esse balão de ar quente. Eu acho que vai ser muito maior que o anterior. Rouxinol observou as partes que Soraya tinha acabado de pintar. Você está planejando usá-lo para transportar as bruxas? Roland concordou com a cabeça e disse, sim, pois dessa forma conseguiremos evitar as cidades portuárias e garantiremos uma chegada segura pelo sul da vila. Além de transportar os novos visitantes, você ainda pode contar isso como mais um experimento prático de voo em balão de ar quente. Depois que o papel foi pintado em ambos os lados, ele se tornou um material de duplo revestimento com uma largura e comprimento de aproximadamente 6 metros.
Se tivesse sido feito de lona ou de linho simples, seria difícil para uma única pessoa arrastá-lo, mas como era feito a partir de um revestimento leve, seu peso era o mesmo do material utilizado como base, uma pilha de papéis. Combinando mais de uma dúzia de peças como essas, e protegendo as costuras com uma camada protetora adicional, o balão se tornaria praticamente um airbag incrivelmente gigante. O que Roland queria testar era a capacidade de adesão dos revestimentos de Soraya. Ele ainda se lembrava o quão memorável foi quando viu a nova habilidade de Soraya pela primeira vez, a pintura vívida da casca de árvore. A pintura estava tão aderida à mesa, naquela ocasião, que uma pessoa poderia levantar a mesa, puxando pelo tronco pintado. Dessa forma, as perguntas que assaltavam a mente de Roland eram: o quão forte seria a aderência entre os revestimentos e a base? Seria capaz de suportar um enorme balão cheio de gás e manter sua estabilidade depois de inflá-lo? Isso era tudo o que Roland queria saber. Atualmente, os balões de ar quente produzidos na vila ainda precisavam da ajuda de Ana para inflar, diferente dos balões de hidrogênio que poderiam ser manipulados por qualquer um. Com a presença do motor de corrente contínua, eles poderiam produzir hidrogênio por eletrólise. O proeminente Zeppelin 2 parecia acessível agora. Se ele pudesse encontrar os materiais adequados para a espinha dorsal do dirigível, esse monstro gigantesco, que poderia viajar em alta velocidade a 2 ou 3 quilômetros acima do solo, seria infalível. Sua dificuldade técnica seria muito inferior se comparada à do avião. Embora a precisão de lançar bombas a uma altitude de 1000 metros acima do solo fosse bastante baixa, o inimigo não seria capaz de retaliar, pois um ataque dessa magnitude aniquilaria completamente o moral deles, que jamais poderiam imaginar um ataque vindo dos céus. Pensando em sua futura empreitada contra a igreja, Roland imaginava 4 ou 5 dessas aeronaves pairando no céu ordenadamente, enquanto bombardeavam a cidade sagrada, com infantaria oferecendo suporte em terra. O exército, a marinha e a aeronáutica cooperariam entre si e lutariam contra o inimigo. Só de pensar nisso, Roland ficava animado. Vossa Alteza, por que o senhor está com esse sorriso largo olhando para o nada? Ana suspirou profundamente e estendeu a mão para cobrir a boca aberta de Roland. Ele provavelmente está pensando naquelas bruxas que vão chegar. Lily revirou os olhos, homens de sua natureza. Depois de ser conectado a uma enorme cesta de videira com cordas de cânhamo, o balão de ar quente da nova geração foi oficialmente finalizado. O tamanho desse novo balão era quase 4 vezes maior que o do anterior, e era capaz de transportar até 10 pessoas de uma única vez. Além disso, a cesta também foi equipada com um toldo que protegeria os passageiros da luz do sol. É claro que, a fim de prover um lugar para Ana aquecer o ar, Roland deixou um pequeno buraco no centro do toldo. Roland nomeou o balão de ar quente de olho celeste. Após completar vários testes no pátio, só restava o voo, que seria realizado no dia seguinte. A tripulação desse voo de teste era composta por 5 bruxas, Anne e Wendy entre elas, e Roland. O voo de teste correu bem. As bruxas conversaram bastante durante o voo e se maravilharam com as incríveis vistas aéreas. Diferente da primeira vez em que voaram de balão, agora todas as bruxas estavam interessadas em voar também. Olho Celeste voou em direção ao sul sob a força do vento estável produzido por Wendy, chegando ao cume da montanha ao meio-dia, e depois de atravessar a bandeira inserida no topo da montanha, finalmente pairou acima da costa. Depois de voar em um círculo ao longo da costa, Olho Celeste retornou ao castelo. Durante o voo, Roland notou que Wendy, que era responsável por controlar a direção do voo, ocasionalmente massageava seus próprios ombros, parecendo estar muito exausta. Ele ouvira dizer que uma mulher com seios grandes sofria facilmente com dores nos ombros e que isso poderia ser resolvido com o uso de uma determinada roupa íntima. Embora ele não soubesse se isso era verdade ou não, não custaria nada tentar. Além disso, o corpo de Ana também estava se desenvolvendo gradualmente, então Roland decidiu criar um pequeno mimo para as bruxas adultas. Heliaswit capítulo 252. Como Lorde da região oeste, Roland naturalmente não tinha nenhuma experiência prática com costura para fazer um sutiã, então ele apenas desenhou e pediu para uma alfaiate confeccionar. Apesar de Roland não ter nenhuma experiência pessoal com sutiãs, ele já tinha visto propagandas, programas de televisão e filmes mais do que suficiente. No final, o quarto príncipe decidiu criar o tipo mais comum de sutiã, cuja alça passava pelos ombros e prendia nas costas. Para fazer isso, ele decidiu usar 3 pequenos encaixes de cobre presos, em série,
no tecido, o que permitia ajustar o aperto do sutiã com facilidade. Devido à necessidade de estar sempre firme aos seios, Roland também pediu para a alfaiate medir o tamanho do busto das empregadas para confeccionar diversos tamanhos. A alfaiate já possuía uma rica experiência, devido aos seus longos anos de confecção, com os mais variados tipos de peças. Logo, ao ouvir a explicação de Sua Alteza, ela imediatamente entendeu o papel do sutiã e, com as medidas já tomadas das empregadas, ela conseguiu confeccionar várias peças de tamanhos diferentes, com níveis de ajuste em cada uma delas. Na verdade, há muito tempo que existia um protótipo de sutiã nesse mundo, chamado de espartilho. Ele não tinha a função de trazer conforto à mulher, mas, sim, apertar a cintura o máximo possível e segurar os seios para que o corpo delineasse a aparência de uma ampulheta. Os lindos vestidos aristocráticos também estavam de acordo com o design de cintura fina. Então, para a maioria das mulheres, vesti-los seria uma experiência desagradável. Além disso, roupas apertadas dificultavam a circulação sanguínea, causando desmaios e outros problemas. O sutiã, além de segurar o busto, também conseguia deixar os seios firmes e facilitar a movimentação dos braços e do resto do corpo. Vestir diariamente só faria bem às mulheres, deixando a vida mais confortável. Em apenas 2 dias, a velha alfaiate já tinha confeccionado 20 sutiãs. Seda e algodão de alta qualidade foram os materiais fornecidos por Roland para a confecção, pois eram bonitos, agradáveis e permitiam uma boa ventilação, funcionando excepcionalmente bem. No entanto, antes que Roland pudesse enviar os presentes para as bruxas, a caravana da cidade real chegou à vila fronteiriça. Em comparação com o que havia sido programado no mês anterior, além da frota estar atrasada, havia menos navios e mercadorias que a última vez. Mesmo quando os navios atracavam no cais da vila, qualquer pessoa que olhasse para o cais sentiria que faltava algo. Vossa Alteza, nos encontramos novamente. Margarete sorriu. Bem-vinda. Acredito que o transporte de refugiados deve ter esgotado você. Roland olhou para a frota junto ao rio. A carga desta vez parece ser muito menor. Bem, é que tivemos um pequeno imprevisto. Ela limpou o suor da testa. Se o senhor não se importar, poderíamos conversar na sala de estar? Está muito quente aqui fora. Concordo. Og murmurou. Eu sou apenas um homem típico de Castelo Cinza, e um tempo desses acaba comigo. Se não fosse pelo motor a vapor, eu nem sairia de casa. Roland sentiu e voltou para o castelo com o grupo de comerciantes. Ao entrar na sala de estar, eles sentiram o ar frio de repente rodeá-los. Og respirou fundo. Agradeço aos deuses por termos encontrado uma coisa tão boa. Se eu não tivesse visto o processo de fabricação do salitre com meus próprios olhos, jamais acreditaria que teria vindo do esterco. Ah, água gelada. Vossa Alteza, eu poderia, claro. Roland fez um gesto convidativo para que todos se sentassem e, em seguida, perguntou a Margarete sobre o foco da reunião. Então, qual foi o acidente? Houve uma queda na produção de salitre. De acordo com o contrato, Margarete deveria fornecer à vila fronteiriça pelo menos 3 navios de salitre a cada mês, mas desta vez havia apenas um veleiro carregando o salitre. Não, Vossa Alteza, a causa foi devido à recente demanda da oficina alquímica da cidade real de Castelo Cinza. Além do mais, a oferta deles foi abaixo do preço de mercado, mas como eles estavam sendo apoiados pelo Marquês Wicke, ninguém pôde dizer não. Definitivamente essa não foi uma transação comercial simples, pois os comerciantes estavam receosos de dizer não. Margarete disse olhando nos olhos de Roland, acredito que essa ordem veio de cima, de Timothy. Afinal, seu primeiro-ministro, Marquês Wicke, estava praticamente bufando de raiva. Timothy? Roland perguntou intrigado. Ele não estava marchando para a região sul? Sim, está. Ela assentiu, parece que Teu já lhe informou a notícia. Ouvi dizer que ele deixou a cidade real de Castelo Cinza com muitos homens, cavalos e suprimentos. É muito provável que ele esteja se preparando para uma batalha contra Garcia. Logo após a sua partida, o alquimista-chefe da oficina alquímica começou a comprar todo o salitre disponível. Ao saber disso, Roland ficou ainda mais seguro de que enviar Theo para a capital foi a decisão certa a ser tomada. No início, ele recebeu apenas a notícia de que Timothy estava reunindo os ratos, e assim, para se precaver de uma invasão súbita, Roland fez com que Petrov fortalecesse as defesas de Forte Cancioneiro. Mas quando Roland recebeu a próxima carta secreta enviada por sua guarda pessoal,
Ele finalmente se sentiu aliviado, pois segundo o informe, Timothy havia partido em direção ao sul. Aparentemente, o recrutamento dos ratos não foi para uma batalha contra a região oeste. Quanto ao porquê Timothy reuniu esse grupo de ratos, a opinião de Roland e Trey eram basicamente a mesma. Os ratos não eram adequados para combate frontal e eram ainda menos disciplinados que civis e servos. Timothy iria usá-los exatamente como da última vez. Primeiro ele daria as pílulas aos ratos, tornando-os viciados. Depois ele os forçaria a saírem na linha de frente da batalha. O uso contínuo de estratégia de bucha de canhão, era a principal força de Timothy, pois como um rei que possuía 2/3 de todo o reino de Castelo Cinza, isso ainda parecia uma estratégia segura. Mas por que o alquimista-chefe da capital de repente tem adquirido tanto salitre? Roland se perguntava. Tudo bem que o pó de neve foi um dos produtos de sucesso, mas a taxa de erro durante o seu processo de fabricação ainda era muito alta, e tais produtos defeituosos seriam somente usados para demonstrações ou saudações cerimoniais. Será que encontraram a receita certa para a pólvora? Eles planejam fabricar em grandes quantidades ou estão tentando comprar o máximo possível para fazer diversos testes? Roland balançou a cabeça e pôs de lado as dúvidas que surgiram em sua mente, especulando que isso não ajudaria em nada agora. Embora ele sentisse que, assim que possível, seria prudente concluir a industrialização da produção de ácidos e bases para a fabricação de pólvora química mais avançada. Bem, isso significa que você não terá como garantir a entrega dos 3 navios com salitre no mês que vem. Isso? Eu não sei dizer. Margaret disse, e embora parecesse um pouco envergonhada, ainda falou sem rodeios. Eu tive muito trabalho para trazer esse navio da Cidade da Prata para a região oeste. Estamos na parte mais quente do verão, então a demanda pelo salitre é muito grande. Não tenho certeza se consigo comprar a quantidade suficiente para suprir a sua demanda. Se fosse em qualquer outra estação do ano, eu poderia garantir o suprimento dos 3 navios. Entendi. Roland tomou um gole de água gelada e continuou. Então tente novamente no próximo mês, tudo bem? Não há necessidade de você se esforçar tanto. Além disso, eu gostaria de comprar outras coisas de vocês. Oh! Margaret ficou aliviada. E o que seria? Minérios. Pedras de lavar, aquelas utilizadas para lavar roupa. Roland respondeu. Elas parecem um pedaço de rocha, ou uma pedra pequena cheia de buraquinhos. Se você colocar na água, elas ficam com uma textura bem diferente, lembrando-a de um sabão em pedra. Eu lembro de ser bem comum na capital. Sim, com certeza é um minério. Margaret, embora sem graça, disse sorrindo, estou curiosa. Claramente o senhor tem uma grande mina em seu domínio, e ainda assim não dispõe desse tipo de mineral tão comum. É difícil entender algo assim. Bem, acredito que posso conseguir. Mas, o que o senhor vai fazer com isso? Naturalmente, é para lavar melhor as roupas. Roland riu. Roland se lembrava que as pedras de lavar, ou pedras pómeis, eram essencialmente uma substância com pH básico, pois seu principal componente era o bicarbonato de sódio, que dispunha de um forte efeito bactericida e abrasivo. Nas eras passadas no antigo mundo de Roland, 2, as pedras pómeis, juntamente com a mistura de cinzas de plantas e pâncreas de porcos, constituíam as principais substâncias utilizadas para a limpeza. Na ausência de uma membrana de troca iônica, a eletrólise da água salgada coletaria hidróxido de sódio com uma eficiência extremamente baixa. 3. O sal não era um produto barato nesta era, então Roland pretendia comprar uma matéria-prima mais barata que fornecesse sódio em grande quantidade para produzir soda cáustica. Com soda cáustica suficiente, ele poderia fazer sabão em grande escala, bem como o glicerol, que é um subproduto da fabricação de sabão. Bucha de canhão é o termo utilizado para designar aqueles soldados que vão na frente, em um campo de batalha, para levar os tiros e proteger os canhões que estão atrás. 2. Nem todas as pedras pómeis possuem essa composição e, talvez, o autor também tenha feito uma referência ao natrão, que também é um mineral rico em carbonato e bicarbonato de sódio. Pode ser que na China, terra natal do autor, esse tipo de rocha vulcanizada tenha uma composição com uma maior concentração de bicarbonatos de sódio. Roland precisa do sódio para fazer hidróxido de sódio, e como o sal era caro, ele pensou em comprar esta pedra em grande quantidade. Além disso, as cinzas das plantas foram um dos primeiros materiais utilizados, juntamente com a gordura animal, para se fazer sabão.
Na China antiga não se utilizava gordura animal, como os fenícios que utilizavam a gordura de cabra, mas pâncreas de porcos. Eles misturavam cinzas de plantas, com alta basicidade, e o pâncreas de porco, com alto teor de gordura, fabricando assim o sabão pancreático, ou sabão de porco. 3. Embora todo o conceito seja um tanto complexo para explicar em poucas linhas, a membrana de troca iônica é uma membrana semipermeável que permite somente um tipo de íon passar por ela. Por exemplo, em uma solução aquosa de nácar, ela deixaria somente os cátions na mais passar, retendo os ânions Cl. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.